Aí eu queria que o senhor respondesse para a gente qual é a importância do tambor dentro do terreiro. Sim. Então, vamos lá. Isso é uma polêmica, né? Tambor é importantíssimo, mas ele não é importante como muitas pessoas atribuem a importância a ele. A função do tambor, bom, para a gente compreender, você tem que compreender duas coisas aqui. Existe dois tipos de transe nas religiões tradicionais, né? A religião tradicional, que são chamadas religiões anímicas, ou seja, as primeiras religiões da humanidade, né? Umbanda é religião anímica, Candomblé, o Batuque, todas as religiões africanas, religiões indígenas, né? Religiões celtas e por aí vai. As outras religiões que não são anímicas são as religiões institucionalizadas, né? Catolicismo, judaísmo, o Islã e por aí vai também, né? As religiões anímicas, que são as religiões tradicionais, têm dois tipos de transe, né? Dois tipos. É o transe, chamado mediúnico, e o chamado transe anímico. São coisas diferentes, né? Transe mediúnico é aquele transe em que você entra em contato com uma entidade espiritual, que pode ser um guia nosso, pode ser um ancestral, pode ser qualquer ser espiritual que lhe tenha um reconhecimento no outro plano. Ele se reconhece, ele sabe quem é, ele sabe o que faz. Esse é chamado de ancestral, né? Que é o que os africanos chamam de Egum, né? São os ancestrais, que o Igala chama de Egu, né? Que é uma palavra bem próxima. Os Igalas e os Yorubás, eles têm, é como se fosse, mal comparando, como se fosse francês e espanhol, né? Tem uma relação devido a uma origem muito próxima. Ainda que os Igala, eles sejam descendentes dos egípcios. E os chamados iorubanos, eles descendem dos semitas, né? Descendem de Odudua, que era... Odudua era um grande rei que veio ali da mesma região que Abraão, né? Da pedaço todo ali. Desceu para a África, né? Fundou Ilê e Fé. E eles foram chamados de Omodudua, né? Porque, na verdade, os Yorubás não existiam antes do século XIX. Né? É uma outra história, é outra coisa, né? Também não vai dar tempo de contar. Agora, os Igala, eles descendem dos egípcios, eles já estavam ali na África antes de chegar os Yorubanos, os Omodudua, no caso, e outros, né? E a Nigéria hoje, ela é um país, né? E os europeus só ferraram todo mundo, né? Então, os europeus chegavam nos lugares, conquistavam, aí largavam a mão do lugar e falavam, ó, pessoal que se dane aí. Então, é isso que eles faziam. Então, eles chegaram lá, conquistaram o povo, fizeram aquela bagunçaiada toda. Os ingleses na Nigéria, né? Franceses ali no Congo belga e tal, e vai, os belgas, né? Ali no Congo, os holandeses os holandeses ali na África do Sul e tal. Então, quando eles saíram da Nigéria, a grande diferença que existe, por exemplo, do Brasil em 500 anos de miscigenação, de contato com vários povos e várias etnias diferentes, a Nigéria é mais complicado. Por quê? Porque ali eram reinos. Eram reinos que, de repente, tiveram que se integrar numa identidade comum com o nome de um Estado, né? E isso é uma espécie de agressão, né? Então, o que aconteceu? No século XIX, os Yorubás, criou-se, né, a ideia mítica de que havia um povo Yorubá e que os Yorubás, eles eram... que todos ali eram Yorubás, e não é verdade, né? Você tem os Igbos, você tem os Igala, você tem os Omodudua, você tem os Ifikiri, tem vários povos ali, né? Inúmeros reinos, na verdade, né? É como se você pegasse, por exemplo, pega as Américas aqui, pega a Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile, e Brasil, alguém fala, ó, agora vocês são um estado só, vocês se virem aí para ser um estado só.
Então, é um processo de aculturação de muitos anos que é difícil da gente recontar essa história, né? Uhum. Eu estava falando do quê? O Matuca tinha perguntado qual a importância do tambor na Umbanda, dentro do terreiro. Isso, exatamente. Então, você tem o transe anímico e o transe mediúnico. O transe mediúnico é aquele que eu falei, onde você incorpora o caboclo preto velho, né? Os ancestrais, né? Os ancestrais. E você tem o transe anímico, que é o quê? Quando você rememora a ideia de uma potestade, que é um transe verdadeiro, ou você rememora através de um aprofundamento do inconsciente, e você encontra a tua essência primordial na figura de um herói mítico, né? E é um Oxóssi, no caso o caçador, o guerreiro, o legislador, as divindades pré-históricas da morte, né? Ou seja, por exemplo, os cultos naquilo que a gente chama de Nanã, né? Que a gente chama de Atedinhaçã, a gente chama de Obaluayê, né? O culto a essas divindades são cultos pré-históricos, porque eles remontam à sombra da consciência humana, né? Que é antes do ser humano entender e conhecer o que era a morte, né? Quando você avança mais um pouco, você encontra, por exemplo, o culto dos agricultores, né? Que era Ogum. Ogum surge na época do homem, quando era agricultor. Evolui-se mais um pouco, vai mais para frente um pouquinho, e surgem os caçadores. E aí surgem os cultos aos caçadores. Mas daqui um pouco surgem as cidades, né? Surgem as civilizações, e surgem seus reis, aí surgem os cultos aos reis como Xangô. Então é assim que sempre funcionou dentro das tradições. Então quando você incorpora, por exemplo, um Oxóssi no transanime terreiro, você está, na verdade, naquele momento lembrando algo do melhor que a humanidade já teve, em termos de alma e espiritualidade. Quando você incorpora um Ogum, né, você está rememorando os primeiros momentos que a humanidade descobriu a tecnologia, descobriu a capacidade de se virar na natureza, né? E a capacidade que a humanidade teve de se sustentar, né? A palavra Ogum significa o Senhor dos Ossos, né? Nas línguas originais. E na ideia egípcia significa o Senhor do Fogo, do fogo sagrado, né? Mas quando você fala Ogum, Senhor dos Ossos, você está dizendo da sustentação, né? Que o osso sustenta a nossa estrutura, né? Então a palavra Ogum vem assim como Xangô, né? Que é Songo. Songo pode ser traduzido nas línguas templárias egípcias como Senhor do Fogo Divino, o Senhor do Fogo da Justiça, né? Agora, Xangô, Songo, né? Ele é traduzido entre os africanos como dragão faiscante. Então tem isso por quê? Porque a forma que o raio faz no céu, a tempestade, né? E também o trovão e o raio, eles identificam simbolicamente o alerta que as divindades dão para que a humanidade entenda os limites que ela tem que ter. Então a incorporação, o transe anímico, ele é algo muitíssimo importante e valoroso, né? E precisa ser valorizado, e mais do que isso, precisa ser bem compreendido e feito e realizado de uma forma real, né? E não simplesmente feita em cima de mitologias que às vezes as pessoas não se aprofundam para compreender de onde elas vêm. Então, entendendo isso, que temos dois tipos de transe, nós vamos entender uma coisa muito interessante. Há pessoas que estão, por exemplo, em cultos onde há o transe anímico. Só que elas poderiam e se dariam melhor estando em cultos onde há o transe mediúnico. Há pessoas que estão em ritos onde há o transe mediúnico que se dariam melhor com o transe anímico, porque essas coisas a alma de cada um dita. E há aqueles que intermediam as duas coisas. Por quê? Porque essas duas coisas não são separadas. Elas existem, coexistem, né? Então, chegando finalmente na ideia do tambor. O tambor, ele não serve para chamar guia, por exemplo. Não serve para chamar caboclo, preto velho, criança,
e cantar do Exu. Eles vêm, se eles quiserem, eles vêm sem tambor. Isso é mentira, isso é uma bobagem. O tambor ele serve para esses rituais para equilibrar o ambiente. Porque todo instrumento musical, e o tambor também serve isso, ele serve para purificar o ambiente com as vibrações. Né? Isso não é difícil de entender. Você pega um agogô, né? O próprio tambor mesmo, né? Eu faço isso. Primeira coisa que as pessoas fazem num terreiro, por exemplo, é parar de pensar. Porque a atenção dela se volta para aquele som que surgiu. Se eu faço isso aqui, ó, as pessoas esperam que mais um toque, o terceiro. Esperam sequência. Ou seja, esse já é um processo de quê? De uma identificação com ritmo, uma identificação sonora, onde a parte psíquica das pessoas ela começa a entrar numa espécie de transe anímico, mesmo que seja num rito mediúnico. Então, o tambor ele serve para induzir as pessoas a ter uma vibração igual, a ter uma vibração mais limpa, mais solta dentro do ritual. Então, ele é um auxiliar, o tambor, para que haja um equilíbrio de vibrações num templo, numa casa. Ele não é o tambor que chama um caboclo preto velho, não é nada disso. Né? Ele induz o corpo a dançar, por exemplo. Isso faz com que a pessoa se liberte de uma série de travas. Né? Tem todas algumas coisas que eu até vou colocar no meu livro, né, que é sobre a Ayanta.